Nós falamos na aula anterior a respeito do módulo de um número complexo, certo? O que nós queremos fazer mesmo? Nós queremos construir a forma trigonométrica de um número complexo para resolver problemas que nós não conseguimos com a forma algébrica, não é verdade? Então, nós queremos construir essa forma trigonométrica. Para construir a forma trigonométrica, dá um trabalhão, né? Vamos dizer assim. Então, nós já trabalhamos o módulo na aula anterior, certo? O módulo do número complexo, já conseguimos obtê-lo. Agora, nós queremos saber o que é o argumento. O que é o argumento de um número complexo. Beleza? Vou partir de um exemplo, certo? Vou partir de um exemplo, eu coloquei esse exemplo aí embaixo, certo? Dessa vez eu fui mais precavido do que na aula anterior, já coloquei o exemplo numérico, né? O exemplo visual aqui, geométrico, na hora que eu preparei a lousa. Na outra aula eu tive que improvisar. Vamos lá então, pessoal. Calcule o argumento do número complexo abaixo. Beleza? Pessoal, o que é esse número complexo aqui? É um número complexo Z. E eu tenho a parte real e a parte imaginária dele. Então, vamos lá. Quem que é o Z? Eu quero calcular o argumento. Vocês não sabem ainda o que é argumento, eu não expliquei. Beleza? Mas a gente vai chegar lá. Então, Z. Quem que é o Z aqui? É 1, parte real, mais 1i. 1 mais i. Beleza? Certinho? Pessoal, o que é o argumento do número complexo? Vamos pensar da seguinte maneira. Então, o que é o argumento de 1 mais i? É o seguinte. O que nós vimos na aula anterior? Que esse número ele possui uma distância até a origem. Essa distância, o que ela é? Essa distância é o módulo, não é? O módulo é o comprimento desse segmento aqui, ó. Tem esse segmento. Pessoal, esse segmento, ele forma um ângulo com o eixo X. Que não é eixo X, né? Que é eixo real. Certo? Eu escrevi eixo X aqui, eu vou apagar, porque não é eixo X, né? A gente está acostumado com eixo X, mas é eixo real. Beleza? Vou apagar ali, tá? Então aqui é o eixo real. Então aqui você tem um ângulo θ. Você não forma um ângulo aí? Esse ângulo, sei lá, assim, a gente sabe, quem já é prático aí de trigonometria, sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Certo? Sabe isso, tá? Eu vou mostrar que é, para vocês, vou mostrar que é 45 graus. Mas por hora, fica aí na crença. Então esse ângulo, ele é igual a 45, beleza? Esse ângulo de 45 graus é o argumento desse número aqui. Então quem que é o argumento de Z igual a 1 mais I? O argumento desse número complexo é esse ângulo aqui. Certo? Aqui eu tenho 1, que é 1 mais i. Esse número complexo tem essa posição certinha. Tem esse segmento, o tamanho desse segmento, conforme nós vimos na aula anterior, é o módulo desse número. E esse segmento com o eixo real forma um ângulo. Esse ângulo é o argumento desse número complexo. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que esse ângulo aí é um ângulo de 45 graus. Tá? Então vamos definir o que é isso, tá, pessoal? Partindo desse exemplo, vamos para o que nós queremos aqui. Certo? Então olha só, definimos como o argumento de um número complexo Z igual a A mais BI, o ângulo θ, certo? Θ da letra grega, né? Θ, onde
0 é menor ou igual do que θ, que é menor do que 360, isso aqui tudo bem, é porque o θ tem que dar uma volta completa. Quando chega no 360, chega no 0, tudo bem. Que o segmento OZ, então o que eu tenho? Eu não tenho um número complexo aqui, o Z, alguns livros tratam isso de uma maneira um pouco diferente, eu coloquei assim para simplificar, certo? Então aqui eu tenho um número complexo Z com a posição dele aqui, beleza? Tem o número complexo Z com a posição dele, certo? Tudo bem? Tendo o número complexo Z com a posição dele aqui, o que acontece? O Z até a origem tem o segmento, o tamanho desse segmento é um módulo e forma esse ângulo, certo? Então o argumento de um número complexo, Z igual a A mais BI, é o ângulo θ que o segmento da origem até a posição desse número complexo forma com o eixo X, não, com o eixo real, certo? Eixo real, desculpa. Eixo real. No sentido anti-horário. Então, daqui para lá, né? É o contrário do ponteiro do relógio. Tudo bem? Aí, pessoal, eu faço um comentário aqui. Da trigonometria básica, que é aquela trigonometria elementar que nós aprendemos lá no ano, depois nós vemos de novo no segundo, né? Nós sabemos o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui mesmo, porque tem espaço aqui em cima. Então deixa eu colocar minha folha aqui. Vocês lembram esse negócio de seno de θ, cosseno de θ, certo? Da trigonometria básica temos cosseno de θ é A sobre ρ e seno de θ é B sobre ρ, onde ρ é o módulo do número complexo Z igual a A mais BI. Tá o caos, né? Essa escrita. Então eu vou mostrar para vocês o que é isso. Aqui, pessoal, eu não estou formando um triângulo aqui, sempre. Eu não estou formando um triângulo. Aqui, ó. Aqui eu não estou formando um triângulo. Ah, e que triângulo que é? O triângulo retângulo, né? Estou formando o triângulo, beleza. Mas qual é o triângulo que eu estou formando? O triângulo retângulo. Então, de onde vem esse negócio de cosseno θ? De onde que vem isso? Aqui, pessoal. Vou fazer um rascunho aqui para vocês, certo? Vou fazer um rascunho aqui, beleza? Ó, minúsculo, mas dá para entender. Tá ok? Olha só. Esse triângulo aqui, ou esse aqui, tanto faz, eu transportei para cá, certo? Então aqui eu tenho o ângulo θ, certo? Aqui é o ângulo aqui, ó. Vocês lembram, pessoal, daquele negócio de seno de θ, cosseno de θ? O que é? Esse comprimento faz o papel da hipotenusa aqui, não é? Lembram disso? Aqui eu tenho a hipotenusa, que eu represento por ρ, que é o módulo. Falamos na outra aula que você pode representar o módulo ou por Z barra, Z entre duas barrinhas, ou ρ. Certo? O módulo. Isso aqui é um módulo, tudo bem? Módulo. Certo? Beleza? Então aqui é o ρ. Pessoal, aqui embaixo é um cateto, que nós chamamos de cateto adjacente. Lembram? Esse cateto adjacente, certo? Quem que está fazendo o papel do cateto adjacente aqui? O A. O A. Certo? E quem que está fazendo o papel do cateto oposto aqui? O B. Nesse caso, o A vale 1 e o B também vale 1.
certo? Vocês lembram daquela relação que é a seguinte, para esse triângulo, o que vale? O cosseno de θ é o cateto oposto, desculpem, é o cateto adjacente, certo? Adjacente sobre a hipotenusa, certo? O cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. No caso, pessoal, quem está fazendo o papel do cateto adjacente aqui? O A, certo? O A está fazendo o papel do cateto adjacente, porque é o cateto que está do lado. E quem está fazendo o papel da hipotenusa aqui? O Rho, que é o módulo, né? O módulo aqui, o tamanhão do módulo aqui, ó, Rho. Então é A sobre Rho. Então o número complexo sempre forma um ângulo. E quem que é o cosseno desse ângulo? É o adjacente pela hipotenusa. Mas quem que é o adjacente no caso? É o valor de A. E quem que é a hipotenusa no caso? O Rho, que é o módulo. Beleza? A mesma coisa para seno. Certo? Para seno. Isso que eu estou fazendo de azul, pessoal, eu estou justificando essas informações, tá? Beleza? O seno é igual ao oposto, o seno de θ, né? O seno de θ é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Ó, op sobre H, H de hipotenusa. Quem que é o oposto? Nesse caso, quem que é o oposto? É o B. Nesse triângulo aqui, quem que é o oposto ao θ? É o B. Nesse caso, quem que vai ser o oposto ao θ? Esse valor, 1, né, no caso. Então, o oposto é igual ao B sobre a hipotenusa. E quem que é a hipotenusa no caso aqui? O Rho. Certo? É o Rho. Isso aqui é um Rho, tá? Como eu estou escrevendo e falando, vocês conseguem, mesmo que não enxergar tão bem, pelo que eu estou falando, dá para entender. Então é isso, né, pessoal? Então, novamente, definimos como argumento de um número complexo Z igual a mais BI, o ângulo θ, que o segmento da origem até a posição do número Z, o segmento AZ, forma com o eixo real. Então, esse ângulo aqui, que ele forma com o eixo real, no sentido anti-horário. Da trigonometria básica, nós temos que o cosseno de θ, conforme eu acabei de mostrar para vocês, é o valor de A sobre o Rho, que é o módulo. E seno de θ é igual ao valor de B sobre o Rho, que é o módulo, onde o Rho, né, é o módulo do número complexo. Assim, para encontrar argumentos de certos números complexos, nós usamos a tabela trigonométrica, certo? Tem aqui o meu rascunho, tudo bem? E a tabela trigonométrica está aqui. Então, pessoal, com a tabela trigonométrica nós conseguimos achar os argumentos dos números complexos, que são os ângulos que esses números complexos formam. Vamos lá, então vamos trabalhar aqui em cima dos exemplos. Eu quero encontrar o argumento desse número complexo. Beleza? O que eu sei a respeito como que eu acho esse argumento? Como que eu acho esse ângulo? Eu preciso descobrir quem que é aquilo ali. Eu falei para vocês que é 45, mas eu não mostrei. Quero mostrar. Então, pessoal, o que acontece aqui, gente? O seno desse ângulo, eu sei que é 45, mas eu vou fazer de conta que eu não sei. O seno desse ângulo, eu vou começar por cosseno. Nós temos o costume de sempre falar seno e cosseno. Aqui nós vamos falar o contrário. Tá? Faz alguma diferença na prática? Não. Mas eu vou fazer assim. Ó, o cosseno, eu não sei quem que é esse ângulo, mas eu sei que o cosseno dele é igual a A sobre Rho. E eu sei que o seno dele, eu não sei quem que é,
o seno desse ângulo é igual a B sobre ρ. Certo? Eu tenho os valores de A e B? Tenho os valores de A e B? Tenho, gente. Ó. Se Z é igual a 1 mais I, quem que é o A? O A vale 1. E quem que é o B? Tive que mexer ali, pessoal. Desculpem. Quem que é o B? O B também é igual a 1. O B também é igual a 1. Certo? Para descobrir o cosseno e o seno, conheço A e conheço B. Quem que falta descobrir? O que eu preciso descobrir aqui? O ρ. O ρ, pessoal, eu não sei. O ρ é uma coisa que eu não sei quem que é. Mas o que é o ρ? Eu não sei o valor numérico, mas eu sei que o ρ é um módulo. É um módulo. Então, pessoal, continuando aqui em cima. O ρ é um módulo de Z. Pessoal, quem que é o módulo de Z, pessoal? Vamos lembrar? Vou colocar a fórmula aqui, certo? O ρ é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. No meu caso, lembram da fórmula do módulo de um número complexo? Se o número complexo é igual a A mais BI, então o módulo, eu vou até colocar a fórmula do módulo aqui do lado, certo? Vamos relembrar a fórmula. Então, se Z, lembram disso aqui? Se Z é igual a A mais BI, qual que é a fórmula do ρ? Que é o módulo. O ρ é igual ao módulo de Z, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Acabei de colocar a fórmula. Conhecendo essa fórmula, consigo calcular esse ρ em particular? Consigo. O ρ aqui, pessoal, é igual a raiz quadrada. Quem que é o A? O A vale 1. Quem que é o B? 1 ao quadrado. Quem que é o B? 1 também, né? Nesse caso, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 1 mais 1. Que é igual a quanto? Igual a 2. É igual a 2? Só? Não. Cometi um equívoco aqui, né? Que foi não escrever a raiz. É igual a 2. Raiz de 2, né? Tem a raiz de 2. Ah, mas a raiz quadrada de 2 é um número irracional, não é inteiro. Vou tirar essa raiz? Não. Vou deixar ela aqui. Beleza? Raiz de 2. Eu consigo agora descobrir o cosseno de θ e consigo o seno de θ? Consigo. Como? O cosseno de θ é igual a quem? Quem que é o A? Quem que é o valor de A? O valor de A é 1. Quem que é o valor do ρ? Raiz de 2. Então é 1 sobre raiz de 2. Aí, pessoal, nós precisamos arrumar isso aqui. Vocês lembram como é que racionaliza esse número que está sobre um número irracional? Fazendo dessa maneira. Não é racionalizar porque você não transforma no... Você transforma o denominador no número racional. Você vai multiplicar por raiz de 2 vezes a raiz de 2. Certo? Multiplica. Se você tem uma raiz lá embaixo, você multiplica essa fração pela raiz. Certo? Quem que é a raiz? No caso é a raiz de 2. Raiz quadrada de 2. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Uma vez raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz... 2 vezes 2, 4. 4 dentro da raiz. Que é igual a quanto? Raiz de 2 sobre raiz quadrada do 4, 2. Raiz de 2 sobre 2. Beleza?
E quem que é o seno de θ? O seno de θ é igual, de novo, né, pessoal? O que é o seno de θ? B sobre ρ. Quem que é o B? 1. É 1 sobre a raiz de 2, porque o ρ é o mesmo, né? Raiz de 2. Os meus pincéis estão um pior do que o outro, certo? Um seco, outro vazando tinta. Ó, 1 sobre a raiz de 2, certo? Pessoal, vai dar a mesma coisa. Não são números iguais? Nesse caso, cosseno e seno são iguais. Nesse caso é raiz de 2. Tem um jeito mais fácil de fazer, mas nem sempre dá certo. Então vamos fazer sempre dessa maneira aqui, beleza? Então, cosseno de θ, seno de θ, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que possui seno, raiz de 2 sobre 2 e cosseno, raiz de 2 sobre 2? Olha para a tabela. O 0 não é. O 30 graus não é. O 45 é. Então quem que é o θ? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então quem que é esse ângulo? 45 graus. Então θ é igual a 45 graus. Beleza? Tá claro, pessoal? Tá claro? Deixa eu ver. Senão estoura o horário. E aí eu não consigo gravar mais. Porque estoura a memória da câmera. Pessoal, olha só. Calcule os argumentos de cada um dos números complexos. Pessoal, eu preciso dessa parafernália toda do desenho, de tudo isso? Não preciso, pessoal. Vamos fazer isso aqui, ó, direto. Beleza? Z1, raiz, o Z1 é 2 mais 2. Beleza? Preciso do desenho? Não, só preciso da fórmula. Qual é a fórmula, pessoal? Seno de θ, que é o ângulo que eu quero descobrir, é B sobre ρ. E cosseno de θ é A sobre ρ. Então, aqui no caso, quem que é o A? Aplicando a fórmula de uma maneira mais rápida, certo? Eu quero descobrir o ângulo a partir dessas informações aqui, beleza? Quem que é o A? O A é 2. Quem que é o B? 2. Certo? Eu conheço o valor de ρ para colocar embaixo? Não. Quem que é o ρ? É o módulo. Dá para calcular o módulo? Dá. Quem que é o módulo aqui no caso, pessoal? O módulo é raiz quadrada de 2... Ah, não, vou fazer aqui embaixo, porque senão vai ficar muito apertado. Certo? Nossa. Só estou aguardando os materiais, uma lousa, um apagador, pincéis do Dória. Pessoal, olha só. É 2 e 2, beleza? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. O é igual. É o módulo. Quem que é o módulo de um número complexo? É o 2 ao quadrado, nesse caso, né? Porque é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, o A vale 2 e o B também vale 2, 2 ao quadrado, certo? Então vai ficar a raiz quadrada, certo? De 4 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 8. Beleza? Raiz quadrada de 8. Aí o que eu tenho que fazer com essa raiz, pessoal? Sempre eu vou precisar melhorar a cara dessa raiz aí, certo? Lembram da outra aula? Raiz de 8, a raiz quadrada de 8, eu já fiz essa conta na aula anterior, certo? O que você faz? Vou fazer aqui no canto, tá, pessoal? O que eu faço mesmo? 8 e fatoro, né? Certo? Vou fazer um pouquinho mais para trás, certo? 8
2, 4, 2, 2, 2, certo? Acabou. Beleza? Aqui eu vou ficar 2 vezes 2, 4. Então vai ficar igual a 4 vezes 2, certo? Porque é um número que tem a raiz inteira. 4. 4 vezes 2. Quem que sai da raiz aqui? O 4. Se sai da raiz, ele vai... Eu tirei a raiz, então a raiz de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 raiz de 2. Então o ρ é 2 raiz de 2. Beleza? Vou apagar o B para poder terminar a conta. Certo? Para poder terminar a conta aqui. Beleza? 2 raiz de 2. Aí, pessoal, o que acontece aqui? O módulo já está calculado, então quem que é o cosseno θ? Quem que é o A? 2. Quem que é o θ? Não. Quem que é o ρ? 2 raiz de 2. Certo? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Simplificar 2 por 2. Então, simplifico por 2, simplifico por 2. Vou ficar com 1 lá em cima. Esse 1, esse 2 eu dividi por 2, com 1 também, então 1 raiz de 2. O que é 1 raiz de 2, pessoal? Que eu já fiz a conta aqui em cima. É igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? É raiz de 2 sobre 2. Aí, o que acontece? 26 minutos. Então, olha só. Fiz o cosseno. O que falta eu fazer agora? O seno. Certo? Seno. Seno de θ. Seno de θ é igual. 2 sobre 2. Raiz de 2 também, porque se o B é igual a 2, certo? Porque o seno de θ é B sobre ρ, certo? Nesse caso é igual. 2 raiz de 2. A conta que eu tenho que fazer aqui é a mesma conta que eu já fiz aqui em cima, que vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2. Pessoal, quem que é o ângulo que possui seno e cosseno, ou cosseno e seno? Raiz de 2 sobre 2. 45 graus. Então, o θ aqui, o argumento desse número complexo é 45 graus. Pessoal, tem um truque que é o seguinte. Se a parte real e a parte imaginária forem a mesma, exatamente iguais, com os mesmos sinais, o argumento é sempre 45. Beleza? Certo? Tudo bem? Vamos fazer o item B. Tudo bem? O item B. O item B é menos chato. Eu não quero apagar a tabela. Certo? Quero apagar a tabela. O B é o seguinte. Z2 é igual a raiz de 3 mais I. Certo? Bom, raiz de 3 mais I. Raiz de 3 mais I, pessoal, o que eu preciso fazer primeiro? Ver quem que é o A e quem que é o B. O A é igual a raiz de 3 e o B é igual a 1. Certo? Tudo bem? E aí eu vou fazer a conta aqui. Preciso calcular quem? O ρ. O ρ eu não sei. Para que eu quero calcular o ρ? Preciso calcular o ρ para colocar aqui embaixo. O cosseno de θ é A sobre ρ. O A eu sei que é raiz de 3. O ρ eu não sei quem que é. Beleza? Olha só. Então, o ρ é igual a raiz de 3. É raiz quadrada, né? Da raiz de 3 ao quadrado, que é o A, mais 1 ao quadrado. Não é o B. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado é o 3, né? Lembra da propriedade da outra aula? Certo? É 3.
3 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Então, raiz quadrada do 4, que é igual a 2. Então, o ρ, nesse caso, pessoal, é igual a 2. Ρ vale 2. Beleza? Então, esse exercício termina de uma forma fácil, tá? Esse exercício, particularmente, termina de uma forma simples. Como? Certo? Vou apagar aqui. Tudo bem? Como que ele termina? Cosseno de θ, eu não tenho o A e já não tenho o ρ, que é igual a 2. O cosseno de θ é igual a sobre ρ. Quem que é o A? Raiz de 3. Esse aqui é tranquilo. Raiz de 3 sobre 2. E quem que é o... Não tem o que fazer aqui mais, tá, pessoal? Raiz de 3 sobre 2 acabou. E o seno de θ? Quem que é o seno? É o B sobre ρ. Quem que é o B? É 1. Quem que é o ρ? É 2. 1 sobre 2. Pessoal, se o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2 e o seno de θ é igual a 1 sobre 2, quem que é o ângulo? Olha só, seno 1 sobre 2, bateu? Bateu. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, bateu? Bateu. Então, quem que é o θ ali? Quem que é o ângulo? 30 graus. Então, θ é igual a 30 graus. Beleza? Aí, pessoal, para resolver o item C e D, que eu vou fazer agora para vocês, certo? Esses são fáceis. Fáceis por quê? Você poderia fazer usando essas contas, mas eu não acho necessário, tá? Vou fazer o C e o D. O C, pessoal, no caso do C, que estava aqui, quem que é o Z? O Z3. O Z3 é igual a 4. Z3 é igual a 4. 4 é um número real. Pessoal, vamos pensar onde que está localizado esse 4. Olha só, tem o eixo, tem o plano complexo aqui. Real e imaginário. Certo? O 4 está onde? Pensando aqui. Tá aqui, ó. 4. Qual que é o ângulo que esse número está formando com o eixo real? 0, certo? Se é 0, certo? Então o argumento, você não precisa nem fazer contas nesse caso, porque se ele está no eixo x, ou melhor, se o número já está no eixo real, que é esse caso, o argumento desse número complexo é 0, porque o ângulo que ele está formando com o eixo real é igual a 0. Nesse caso, θ é igual a 0. Então, sempre que o número é real, o argumento dele é igual a 0. E no outro caso também dispensa contas. Quem que é o Z4 é igual a 5i. Certo? 5i. Pessoal, o Z4 é um número imaginário puro. Sendo ele um número imaginário puro, aonde é que ele está? Ele está no eixo imaginário. O 5i está aqui. Isso vale para qualquer número real e para qualquer imaginário puro. Estando esse número aqui preso no eixo imaginário, qual que é o ângulo que ele está formando aqui? O ângulo de 90 graus. Então, qual que é o argumento desse número complexo? 90 graus. Certo? Então, θ é igual a 90 graus. Então,
regrinha. Número real. Qual que é sempre o argumento do número real? 0 grau. E qual que é o argumento do número imaginário puro, no caso de ser positivo? 90 graus. Certo, pessoal? Se o número é real, no caso, se o número é real positivo, porque se ele for real negativo, será 180. Nós vamos ver isso depois. Se o número ele é imaginário puro positivo, é 90. Se ele for número imaginário puro negativo, vai ser 270. Vamos ver isso nos próximos exemplos. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.